Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre revisão sistemática de literatura. Não existe só um tipo de revisão de literatura, existem alguns tipos, algumas formas de você fazer a revisão de literatura e hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre como funciona a revisão sistemática de literatura. Bora lá? Vamos ver então direitinho como isso funciona. Olha só. Bom, tudo começa com a pesquisa bibliográfica. Tá? A gente tem que fazer uma pesquisa bibliográfica que nada mais é do que um levantamento de dados, tá bom? De dados já produzidos e sistematizados por outras pessoas. Então, quando a gente fala em pesquisa bibliográfica, a gente está fazendo um procedimento preparatório para a realização de outra pesquisa. Porque se eu tenho que pesquisar sobre alguma coisa, eu tenho que entender o que já foi dito, o que já foi pesquisado e quem já falou sobre aquilo. Imagina que você quer fazer um bolo, você não vai simplesmente, vou desenvolver um bolo. Você pode fazer isso? Pode. Mas se você quiser testar uma receita, mas pegando base de quem já fez uma receita de bolo daquele jeito que você quer fazer, facilita muito o seu trabalho. Essa é a relevância de uma pesquisa bibliográfica. Tá? E aí, quando a gente vai analisando isso, a gente vê que uma pesquisa bibliográfica é um trabalho em si mesmo, ou seja, eu vou estar levantando dados de um trabalho que já foi realizado. Isso é um outro trabalho. Parece confuso, né? Mas a gente vai deixar isso mais claro mais para frente, tá? Bom, a gente está falando de analisar materiais já escritos, material que já foi produzido por alguém. Isso é diferente de uma pesquisa documental. Tá? Porque quando eu faço uma pesquisa bibliográfica, é bibliografia, ou seja, que existe um registro, um número específico que cataloga aquela publicação. Ela tem um dado específico, ela foi publicada em algum local específico. Pesquisa documental não necessariamente é algo que foi documentado, que foi publicado. Eu posso fazer uma pesquisa documental analisando registros fotográficos de uma pessoa para analisar um fato histórico. Eu posso fazer uma pesquisa documental analisando notas fiscais de uma organização. Enfim, qualquer documento, uma carta é um documento. Então, a pesquisa documental ela simplesmente é um conjunto de documentos. Já a bibliográfica existe um registro, ela foi catalogada de alguma maneira. Tá? Então, a base para a gente poder trabalhar em revisão sistemática de literatura é a gente entender, pessoal, que tem que ter uma pesquisa bibliográfica, tá? A pesquisa bibliográfica ela é a base para a gente poder estar desenvolvendo a nossa revisão sistemática, tudo bem? Então vamos olhar. Essa revisão bibliográfica, pessoal, ela pode gerar para a gente dois tipos de revisões. Eu posso fazer uma revisão narrativa e eu posso fazer uma revisão sistemática, tá? Quando eu falo de revisão narrativa, eu estou dizendo para você que eu vou pegar um conjunto de dados, tá? E eu vou fazer uma análise deles, mas não necessariamente eu vou diferenciar tudo que foi por tipo de pesquisa, eu não vou colocar critérios, às vezes, tão objetivos. Pode ser que na hora de eu fazer minha revisão narrativa, eu pegue dados gerais para fazer uma análise do estado da arte sobre algum assunto específico. Então, eu posso pegar algum tema de relevância geral e poder fazer uma coletânea de tudo que já foi falado sobre aquele assunto, aquele tópico de interesse geral, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos de revisão narrativa. Olha lá, por exemplo, Dor Aguda e Crônica, revisão narrativa da literatura. Nesse exemplo aqui, pessoal, a gente vê o quê? Os autores eles vão fazer para a gente uma análise de tudo que já foi falado sobre Dor Aguda e Crônica. Tá? Então, eles vão fazer um levantamento num dado período, que no caso aqui foi desde janeiro de 2000 até dezembro de 2010. Então, eles pegam um período de 10 anos e fazem uma análise de tudo que foi falado sobre a revisão narrativa. Um outro exemplo, a participação popular e controle social como diretriz do SUS, uma revisão narrativa. Então eles vão analisar os movimentos sociais que ocorreram durante a década de 80, eles vão pegar tudo que foi falado sobre essa temática e vão fazer uma revisão de toda a publicação feita, tá bom? Agora, quando a gente for falar de revisão sistemática, eu estou dizendo que eu vou utilizar uma sistemática, uma forma, um modelo específico de poder fazer a análise. Ela é bem mais específica. Ela constitui-se a partir de material existente na literatura sobre determinado tema. Ela vai usar como base livros, teses e artigos científicos, por exemplo. Tá? Então, ela vai sempre utilizar elementos de documentações bastante específicas. A gente vai ver um passo a passo de como é que a gente elabora essa revisão sistemática daqui a pouquinho. Tá? Então, a revisão sistemática é uma síntese rigorosa das pesquisas relativas a determinado assunto. Por que ela é rigorosa? Eu digo que ela é rigorosa porque eu vou fazer uma análise bem específica. Eu vou dizer exatamente aquilo que eu quero averiguar, aquilo que eu quero pesquisar.
eu vou ter cada detalhezinho bem especificado lá na minha parte de metodologia da minha revisão sistemática. Os métodos eles são sistematizados e explícitos de busca. Eu vou dizer exatamente o que eu quero buscar, onde eu quero buscar e o que eu quero encontrar nessa revisão sistemática. Para que eu vou fazer isso? Para que alguma pessoa que queira pesquisar sobre esse assunto lá no futuro não tenha que ter o trabalho de fazer isso, porque eu já fiz. Eu fiz essa análise e uma outra pessoa que queira pesquisar sobre esse assunto pode se valer da minha análise para já poder eliminar um movimento grande que ela teria que pesquisar para buscar essas informações todas. Você já conseguiu sintetizar isso tudo em um documento bem conciso e bem objetivo para todas as pessoas que precisem de ter acesso a esse material, tá bom? E aí isso demanda planejamento prévio, ou seja, eu tenho que fazer um planejamento bem específico de tudo que eu vou fazer, e uma parte que toma bastante tempo para planejar. E eu vou documentar através de protocolos, dependendo do tipo de pesquisa que eu vou fazer, os protocolos eles são fundamentais. Se eu estiver analisando, por exemplo, uma documentação e quiser utilizar uma sistemática específica de verificação, eu vou ter que seguir os protocolos passo a passo. Tudo bem? Então a gente tem que basear a nossa análise naquilo que a gente realmente deseja obter. Tranquilo por enquanto? Então vamos lá, olha aqui um exemplozinho bem legal. Uso da teoria da visão baseada em recursos em propriedades rurais, uma revisão sistemática da literatura. Nesse artigo, os autores eles foram analisar algumas propriedades rurais e ver o uso da teoria da visão nesses ambientes. Eles especificam bastante o tipo de revisão que eles estão fazendo. Repare que ele está me dizendo que ele quer utilizar uma análise em propriedades rurais do uso da teoria da visão. Se você pensar numa análise narrativa, pessoal, fica uma coisa bem diferente. Se eu fosse fazer uma análise narrativa sobre o uso da teoria da visão, eu não iria especificar tanto. Eu iria fazer um estudo da arte para analisar tudo que já foi falado sobre a teoria da visão num dado período de tempo. Agora, quando eu especifico sobre a questão das propriedades rurais, eu estou indo bem dentro do estudo que eu quero realizar. Tá? Então, você percebe que ele já é um viés bem mais direcionado. Tá? Eu foco muito mais o meu objeto de pesquisa para fazer essa análise. Tudo bem? Eu tenho mais um exemplo para vocês aqui. Avaliação de usabilidade, uma revisão sistemática da literatura. Tá? Isso aqui foi uma pesquisa realizada no âmbito dos equipamentos de tecnologia da informação e de comunicação. Tá bom? Eles fazem uma análise bem específicas e eles dizem exatamente aquilo que eles querem pesquisar. Tá? Todos os estudos que eles analisaram, eles estabelecem todos os métodos que foram implementados de pesquisa, os modelos que foram adotados. Tá? Então, sempre que você for fazer uma revisão sistemática, você tem que saber que ela vai ter que ser bem específica. E qual é a relevância dela? A revisão sistemática ela consiste numa solução, ou seja, ela vem para resolver algum problema. Ela vai trazer uma síntese de conhecimento baseada na pesquisa relativa a um tópico específico. Algum tema bem específico que você queira analisar. Você vai juntar todo o conhecimento que foi produzido. Vocês têm noção do volume de produções que são realizados diariamente no mundo? Diariamente, centenas de artigos são publicados. Então, quando você quer entender bem como funciona um tema específico, a revisão sistemática ela é fundamental para poder sintetizar esses temas todos e trazer com clareza para o pesquisador as informações mais importantes sobre aquele tópico específico. Tá legal? E olha aqui, ó, a revisão sistemática ela é ainda um recurso para guiar a prática profissional, identificar a necessidade de futura pesquisa. Muitas vezes, a pesquisa ela é rasa. Ainda existe pouca documentação, existe poucos artigos trabalhando sobre um determinado tema. Quando você faz uma revisão sistemática e a sua revisão sistemática retorna muito poucos artigos, fica evidente que existe a necessidade de se fazer mais pesquisa sobre aquele tema. Tá? Então, ela é uma forma de demonstrar para o pesquisador que existe um campo de pesquisa ainda pouco explorado e que deve ser mais verificado, né? Que você tem que buscar mais informações sobre aquele campo de pesquisa. Tudo bem? Bom, quando eu falo em revisão sistemática, ela vai se dividir, como a gente viu aqui em cima, em duas. Tá? Ela vai ser uma revisão com base em meta-análise, tá? Que eu vou utilizar dados estatísticos, ou ela vai ser uma revisão integrativa, que é o nosso foco principal dessa análise de hoje. Então vamos lá. Quando eu falo de revisão sistemática ou de meta-análise, eu estou dizendo que eu vou realizar a análise das análises. Hein? Como é que é isso? Eu vou pegar todas as análises que foram feitas, todos os trabalhos que já foram pesquisados, e eu vou fazer uma análise em cima disso. Tá? Complicado, né? Não é não. Você vai mesclar resultados de diversos estudos. Então você vai conseguir juntar diversos estudos, a abordagem que diversos autores trouxeram, e vai convergir isso numa análise só. Você já parou para pensar quantas pessoas dizem que
ovo faz bem à saúde? Quantas pessoas dizem que ovo faz mal à saúde? Quantos autores vão te apontar os benefícios do uso da banha de porco na alimentação? Quantos autores vão te dizer que é super prejudicial? Dependendo da análise que é feita, aquele estudo ele vai gerar um resultado diferente. Então, quando você faz uma síntese de tudo que foi publicado, você consegue ver especificamente o que cada autor fala e consegue fazer uma aglutinação, você consegue juntar essas informações e gerar uma informação concisa, uma análise bem robusta sobre tudo que já foi falado naquele ambiente sobre aquele assunto. Tudo bem? E a meta-análise é um conjunto de métodos estatísticos, tá? Então, eu vou fazer a combinação de resultados quantitativos, tá? Gerando um resumo global do conhecimento sobre determinado tema. Agora, quando eu falo de revisão sistemática integrativa, eu estou falando, gente, que eu vou ter uma possibilidade de interpretação e conclusão sobre um tema de interesse. Tá? Eu vou utilizar uma metodologia bem específica. Tá? Eu posso utilizar tanto estudos qualitativos quanto quantitativos, experimentais ou não experimentais, para poder aglutinar esses documentos, essas informações e formar um documento único, tá? Um arquivo único, uma revisão única. Esse método ele propicia um exame bem específico da literatura empírica ou teórica. Ele vai passar a fornecer uma compreensão bem mais abrangente sobre determinado assunto específico. Tá? E é muito importante você estabelecer estratégia bem específica. A gente vai ver logo, passo a passo, de como realizar uma revisão sistemática integrativa. Então, ele vai deixar para a gente bem claro como eu tenho que ser bem específico sobre o que eu quero pesquisar, para que a pessoa que queira refazer uma revisão sistemática com base na minha no futuro, ou que queira verificar os resultados que eu obtive, essa pessoa tem que ter condições de repetir o processo que eu fiz. Tá? Então, eu tenho que ser bem detalhista em relação aos métodos que eu desenvolvi. Tá? E aí, depois que eu levantei os dados, eu vou avaliar e vou sintetizar esses estudos relevantes, que vão responder uma questão que eu elaborei anteriormente. O primeiro passo aqui, então, vai ser eu levantar uma questão, uma dúvida. O que eu quero descobrir? O que eu quero entender? Tá? Como é que a gente faz isso, então? Vamos ao passo a passo. Primeiro passo, definir a pergunta. Ou seja, o que eu quero saber? Segundo passo, estabelecer os descritores. Terceiro passo, definir critérios de exclusão e de inclusão. Quarto passo vai ser escolher o banco de dados ou os bancos de dados que eu vou pesquisar. Quinto passo vai ser buscar o corpo do trabalho, a análise em si dos artigos. E sexto passo é preparar a análise desses artigos para que a gente consiga estruturar a nossa revisão propriamente dita. Tudo bem? Vamos lá, como é que é esse primeiro passo? Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir a pergunta. Quando eu falo de pergunta, eu estou dizendo aquilo que eu quero saber. Tá? Aquilo que me motivou a fazer essa pesquisa. Aquela fagulha inicial de dúvida. Ela é um pouco diferente do meu objetivo. E quando eu falo de objetivo, eu estou falando, eu uso termos específicos para falar do meu objetivo, diferentemente da minha pergunta. A pergunta é o problema em si. Já o objetivo, ele me diz o que eu quero compreender, como que eu vou fazer aquilo, e aí eu vou destrinchar o meu objetivo ainda, em geral e em específico. O meu objetivo geral, muitas vezes, ele vai se confundir um pouco com a minha pesquisa, porque eles estão falando basicamente sobre a mesma coisa, mas a forma de descrever é um pouco diferente. Enquanto eu pergunto o que leva as pessoas a saírem no meio de uma pandemia? Isso seria uma pergunta. Uma dúvida que gera uma pesquisa. Agora, como objetivo, eu poderia colocar compreender a motivação de uma pessoa a sair em meio a uma pandemia. Tá? A pessoa ela pode precisar sair por necessidades básicas, porque ela precisa comprar um remédio, porque ela precisa ir no médico, porque ela precisa ir no supermercado comprar um item básico de necessidade. Mas também ela pode querer sair porque ela quer ir ver gente na rua, ela quer bater perna. São possibilidades que a gente vivencia e aí você pode querer entender, tá? O que leva a pessoa a sair. Então perceba, quando eu falei da pergunta, eu falei o que leva uma pessoa a fazer tal coisa. Quando eu falei do objetivo, eu disse deseja-se compreender a motivação da pessoa em fazer tal coisa. Então, embora o sentido seja parecido, a forma de se anotar isso no texto é um pouco diferente. Tudo bem? E o meu objetivo ele ainda vai se desdobrar em objetivos específicos que vão auxiliar no meu trabalho de pesquisa. Então eu posso, querendo saber o que leva uma pessoa a ir à rua, entender se a pessoa vai para atender necessidades básicas, se a pessoa vai por uma necessidade médica, se a pessoa vai simplesmente para poder fazer uma compra de um item necessário, de um item supérfluo. Você pode desdobrar o seu objetivo em diversos objetivos menores que vão deixá-lo mais específico. Tudo bem? Segundo passo, e é uma parte muito importante, que é estabelecer os descritores, que são as palavras-chave. Quando a gente fala de descrever palavras-chave, estabelecer as palavras-chave, eu estou utilizando palavras que vão ser aquelas palavras que vão determinar
que vão chamar o meu texto, palavras muito importantes para o meu texto. Então, por exemplo, quando eu quero falar sobre gestão ambiental, o desenvolvimento da gestão ambiental no mundo, por exemplo, eu tenho que utilizar palavras-chave que vão ter relevância com isso. Eu não vou utilizar, por exemplo, conectores. Tá? Descritores, eles são palavras que vão descrever algo bem específico. Conectores, eles juntam, eles são só apoio. Então, eu não preciso colocar gestão ambiental para melhorar o mundo. Eu vou utilizar termos mais específicos. Palavras-chave vão ter termos bem específicos que vão descrever aquilo que eu quero pesquisar. Então, eu posso trabalhar gestão ambiental e mundo, por exemplo. Então, os conectores para desenvolvimento, para melhoria, não seriam tão necessários. Tá? Então, a gente tem que identificar exatamente aquilo que a gente precisa colocar, quais são os termos mais importantes, e esses vão ser o que a gente chama de palavra-chave. Tá? E essas palavras-chave elas vão ser utilizadas na nossa busca dentro dos bancos de dados. Tá? A gente vai utilizar essas palavras-chave dentro dos bancos de dados. Terceiro passo, pessoal, depois que eu definir quais são as minhas palavras-chave, eu vou definir os critérios de inclusão ou de exclusão. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa somente de artigos publicados no período de 2015 a 2020. Eu quero analisar artigos que estejam em português e em inglês. Ou eu quero analisar artigos que estejam em português e em espanhol. Ou eu quero analisar artigos que estejam somente em português. Tá? Qual o tipo de material que eu vou utilizar? Aqui eu falei de artigos, mas não necessariamente tem que ser só artigo. Pode ser que eu vá analisar livros publicados sobre determinado assunto. Pode ser que eu queira analisar material audiovisual produzido em determinada época. Tá? O YouTube produz cerca de 2 mil vídeos por dia, por minuto, perdão. Por minuto você tem mais de 2 mil vídeos sendo publicados no YouTube. Então você olha que coisa absurda. Você pode querer catalogar o tipo de vídeo sobre determinado assunto que é publicado no YouTube. O YouTube, sempre que você publica um vídeo no YouTube, você tem os inscritores lá sendo analisados. Só que a gente chama no YouTube de hashtag, que são aquele joguinho da velha famosão. Tá? Então, eu posso utilizar material audiovisual? Claro que eu posso. Tá? Faixa etária, dependendo do nível de pesquisa que eu vou fazer, analisar a faixa etária envolvida é muito importante. Tá? Eu quero fazer uma pesquisa específica com pessoas idosas no momento de pandemia. Como está a movimentação dessas pessoas? Como está sendo essas pessoas viverem nesse momento? Faixa etária de aluno que tem mais respondido a determinado tipo de pesquisa realizada pelas escolas. Você tem diversos tipos de pesquisa, diversos filtros que você pode utilizar na hora de fazer a análise dos artigos que estão disponíveis. E o país em que eu vou pesquisar. Eu posso pesquisar artigos em português só do Brasil, artigos só em português de Portugal, artigos só em português de Angola. Eu tenho diversos tipos de critérios que eu vou estabelecer para poder definir aquilo que eu quero pesquisar. Quando eu definir tudo isso, pessoal, eu tenho bem claro qual é o corpo da minha pesquisa. Tá? Ou seja, aquilo que eu quero pesquisar exatamente. Tá? Você definir o corpo da sua pesquisa é fundamental. Sabe por quê? Porque a partir desse momento que você definiu todos os critérios que você queria pesquisar, você sabe que o idioma em que você quer pesquisar, o tipo de material que você vai pesquisar, o país em que você vai pesquisar, você passa a ter definido o que você quer extrair desses artigos. Tá? Isso exclui as suas opções. Você ainda pode colocar mais critérios se você quiser. Tá? O que você está fazendo com isso? Você está sistematizando. Você está definindo claramente os critérios que você vai utilizar para fazer a sua pesquisa. Isso é determinante na hora de você desenvolver uma revisão sistemática de literatura. Tá bom? Vamos avançar? Então, vamos dar uma olhadinha. Olha só, a gente tem todas as bases de dados aqui que a gente pode trabalhar. Tá? A principal que a gente mais utiliza, pessoal, é a página, o portal de periódicos da CAPES. Tá? Você também pode utilizar o Google Acadêmico e também a Cielo, tá? que é uma base muito forte. E além delas, a gente tem um monte. Tá? Eu tenho Scopus, eu tenho a ProQuest, eu tenho o Doage, eu tenho a CAS, enfim. Eu tenho uma grande rede de bases de dados pelo mundo que você pode utilizar. Dentro da Periódicos CAPES, a gente consegue acessar praticamente todas essas bases de dados, tá? Porque eles têm tudo integrado lá dentro. Isso facilita muito a nossa pesquisa, tá bom? E a gente, enquanto usuários de serviços públicos de educação, a gente consegue fazer esse acesso CAF, tá? Que é um acesso remoto aos periódicos da CAPES. Algumas universidades, algumas instituições permitem que você, dentro da rede delas, você consiga acessar diretamente. Só de você estar logado na rede delas, você não precisa fazer esse acesso CAF. Mas você estando em casa, você estando em outros locais, você estando no seu celular, fora da rede da instituição de ensino, você faz esse acesso CAF
e aí você consegue verificar todas as informações, todos os artigos. Quando eu não faço acesso CAF, eu tenho um pouco de dificuldade em acessar esses artigos, tá? A gente vai dar uma analisada em algumas coisas a seguir, e aí vocês vão ver como é que a gente consegue acessar sem acesso CAF alguns artigos, mas pode ser que alguns artigos que a gente possa vir a pesquisar, a gente não consiga enxergar, justamente por a gente não estar dentro da plataforma logados com acesso ilimitado a todos os recursos que ela disponibiliza para a gente. Tá? Isso faz uma diferença bem grande, viu? Bom, vamos aqui então acessar a plataforma de periódicos da CAPES. A gente entra lá no Google, Googlezão famoso, a gente escreve lá periódicos CAPES, beleza? Aqui em periódicos CAPES e a gente vai fazer o nosso acesso, tá bom? Como eu falei com vocês, a gente não vai acessar via CAF, tá? A gente está fazendo um acesso gratuito no portal. Tá? Qualquer um pode fazer esse acesso aqui, mesmo sem ter uma matrícula numa instituição pública federal. Ok? Se a gente fizer um acesso CAF, a gente passa a ter que entrar com nossas credenciais, tá? E aí a matrícula e senha, escolhe a instituição de ensino a qual está vinculado, tá? E aí coloca aqui os dados e consegue fazer esse acesso CAF. Mas no nosso caso, a gente vai ficar no acesso gratuito, tá bom? Aqui aparece acesso livre. Se você tiver logado, vai aparecer os seus dados específicos aí. Não vai ser acesso livre, vai ser os seus dados específicos que te credenciam, né, a poder utilizar esse serviço. Então vamos lá. O que a gente quer pesquisar especificamente aqui na plataforma é uma busca por assunto. Tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar descritores, que são aqueles termos específicos que a gente utiliza quando a gente quer fazer uma revisão de literatura. Tá? Como eu quero pesquisar um tema específico e eu quero colocar critérios bem claros na minha pesquisa, eu vou estabelecer esses descritores e eles vão ser a minha base de referência para a gente poder buscar artigos relacionados a ele. Tudo bem? Então, vamos fazer isso acontecer. A gente poderia colocar só um terminho aqui se fosse só um descritor, mas eu quero colocar 2 descritores. Tá? Tem algumas bases que vão dar para a gente 3, 4. Se você está na Cielo, por exemplo, você consegue colocar os 3 descritores. Quando eu coloco AND, que é AND, eu estou incluindo, ou seja, eu quero botar o termo A mais o termo B. Se eu quiser colocar um termo ou outro, eu coloco o OR, que é esse ou aquele. E NOT, por exemplo, eu quero pesquisar resíduos sólidos, mas eu não quero pesquisar resíduos da construção civil. Então eu coloco resíduos sólidos, aí eu coloco aqui NOT, para quê? Porque aqui em cima viria resíduos sólidos, e nesse aqui de baixo eu não quero que venha construção civil. Então eu venho aqui e coloco construção civil. Nesse contexto eu vou trazer uma pesquisa com resíduos sólidos e não vai ter nenhum artigo que vai me trazer os dois, com resíduo sólido e construção civil, que é muito comum você achar artigo de resíduo sólido que tem em construção civil. Mas eu quero fazer uma outra pesquisa que eu já analisei aqui para a gente poder entender bem a funcionalidade que eu quero pesquisar. Desenvolvimento sustentável, tá? Eu quero pesquisar também educação ambiental. Ou seja, eu quero artigo que me dê desenvolvimento sustentável e educação ambiental, tá bom? Ou seja, o artigo que eu vou pesquisar ele tem que ter esses 2 componentes. Por que eu quero isso? Eu não quero simplesmente encontrar artigos que falem sobre desenvolvimento sustentável, porque ele pode ter infinidade de artigos que falam sobre desenvolvimento sustentável. Educação ambiental, eu quero que ele seja vinculado ao desenvolvimento sustentável. Ou seja, eu quero entender um pouco sobre educação ambiental para desenvolvimento sustentável. A partir da educação ambiental, eu alcançar o desenvolvimento sustentável. Então, eu quero casar esses 2 termos para poder chegar num senso comum. Tá? Esse é meu objetivo aqui com essa revisão de literatura. Vamos tentar conseguir? Vamos olhar lá então. E aí, o que mais que eu posso colocar aqui já de cara para poder estabelecer meus limites? Tá? Mais critério que eu estou estabelecendo. A data de publicação. Eu posso pegar só do último ano, posso pegar dos últimos 2 anos, dos últimos 5, 10 ou 20 anos. Tá? Vamos começar olhando nos últimos 5 anos para ver o volume de material que vai aparecer para a gente. Tá? E o que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar livros, eu quero pesquisar artigos, eu quero imagens, eu quero material audiovisual, eu quero trabalhar com artigos. Tá? O nosso foco aqui são artigos publicados nos últimos 5 anos. Esse é o nosso foco principal. Tá? E aí a gente pega e clica aqui no Busca Poderoso. Vamos ver o que vai aparecer para a gente.
rodou a busca, e aí ele me trouxe, ó, 968 artigos. Tem artigo, hein? É muita coisa, eu não vou ter braço, não vou ter perna para poder analisar todos esses artigos. Porque o que acontece? Quando você colocou seus escritores lá, você estabeleceu o seu padrão, aquilo que vai vir de resultado, você vai puxar e aí você vai analisar com os critérios. Você pode falar, nossa, 5 anos é muito tempo, dá para refinar, dá para a gente poder limitar. Aí, sabe, eu quero pegar, na verdade, só do último ano. Eu acho que já deve ter bastante material e vai ser uma coisa bem mais atual. E você vai na sua justificativa dizendo que você quer uma pesquisa bastante atual. Por isso que você optou por reduzir. Então, a gente pensou em trabalhar com 5 anos, mas sentiu que o volume seria muito grande, que não seria muito adequado, e pensou que seria melhor se você pudesse trabalhar só no último ano. Tá bom? Vamos ver o que acontece quando a gente refina isso? Quando eu pego só do último ano, olha lá, ó, fui para 136 artigos. Já diminuiu bastante. Já fica muito mais palpável você baixar esses artigos e analisá-los, tá? Inteiramente. Mas ainda tem outro probleminha aqui, ó. Ah, eu não domino outro idioma. Se você domina outro idioma, isso é muito importante de pontuar. Se você tem domínio, tem influência, conhece, consegue ler em outro idioma, é muito legal, porque a sua base de dados vai aumentar bastante. Você consegue trabalhar com uma outra realidade. Mas isso vai ser bom se for interessante para você. Às vezes você quer analisar somente como é que é a educação ambiental para o desenvolvimento sustentável no âmbito brasileiro. Aí você não tem a necessidade de pesquisar isso em artigos em outros idiomas. Tá? Então, é muito importante você analisar isso pelo viés. Eu quero direcionar minha pesquisa nesse sentido. Então, trabalha nesse sentido. Tá bom? Então, vamos lá. Quando eu analiso aqui, eu vejo que eu ainda posso mexer na questão do idioma. E eu vou diminuir bastante o volume de material que eu vou estar trabalhando. Tá? Então, olha só, eu tinha 59 artigos que estavam em inglês. Eu tinha 42 que estavam em espanhol. Mas eu só quero português. E é mais um filtro que você consegue estabelecer e é mais desculpa, um critério de inclusão e exclusão que você está estabelecendo na sua pesquisa. Tá? Isso vai constar lá nos seus métodos. Vai detalhar um pouquinho mais. Tá? Olha que maravilha, gente. Consegui reduzir para 42 artigos. Tá? Daqui já não tem muito para onde você correr. No caso, não teria muito para onde eu correr, porque esse é o tema da pesquisa que eu estabeleci. Então, esses 42 artigos aqui que eu encontrei, eu vou baixá-los. Tá? Eu vou ter acesso a esses 42 artigos, e aí eu vou colocar dentro desses artigos que eu baixei, que eu selecionei, eu vou colocar critérios para eu utilizá-los ou não. Tá? Por exemplo, essa minha pesquisa aqui de educação ambiental e desenvolvimento sustentável, eu tenho como um critério de exclusão dos artigos. Nesse exemplo aqui, ó, eu já baixei os 42 artigos, ok? Os 42 artigos que eu encontrei aqui, eu vou acessar todos eles. Eles foram o que me retornou da base de dados. Por que isso é importante? Se qualquer pessoa quiser acessar o portal de periódicos da CAPES e utilizar os descritores que eu estabeleci como sendo meus descritores de referência, essa pessoa ela vai encontrar esses 43 artigos. E aí eu poderia ser questionado. Se teriam 42 artigos, por que você não analisou os 42? Então é muito importante você pegar os artigos que você encontrou e aí você vai fazer uma busca dentro deles pelos elementos que te interessam. E aí, na hora de você fazer a sua revisão, você vai dizer, encontrei 42 artigos, mas excluí esse, excluí 10, excluí 15, excluí 20, porque eles não atenderam os critérios disso, disso e disso. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Nesse exemplo aqui que eu vou trabalhar com vocês, eu quis colocar um critério de ter um tópico específico falando sobre educação ambiental. Tá? Por quê? O artigo tem que falar sobre desenvolvimento sustentável e tem que falar sobre educação ambiental. Mas eu queria um tópico específico que falasse sobre educação ambiental. Porque eu vou conseguir filtrar dentro do texto, dentro desse artigo, as informações que são interessantes para enriquecer o meu referencial. Ou seja, eu vou juntar tudo aquilo de informação que está sendo falado sobre essa temática no último ano. Tá? Eu não falei que eu queria pegar as informações do último ano? Então, eu vou dizer, olha, eu consegui filtrar tudo que está sendo falado sobre educação ambiental no último ano, é isso que está aqui. Peguei tudo que tinha no periódico da CAPES no último ano falando sobre esse assunto. Por isso que a revisão sistemática ela tem que ser tão específica. Você diz exatamente aquilo que você quer pesquisar e o que você vai encontrar nessa pesquisa. Legal? Vamos seguir? Olha lá. Então, eu já achei esse artigo aqui, é de educação ambiental, e eu vou querer acessar o artigo. Perceba que eu consigo acessar ele aqui sem muita dificuldade. Tá? Vai abrir uma outra paginazinha e a gente vai enxergar essa outra paginazinha que eu vou incluir para você aqui, para você conseguir enxergar junto comigo.
tá? Deixa eu incluir essa outra páginazinha aqui. Vamos modificar aqui. Vamos lá para você conseguir enxergar junto comigo, tá? Ética, educação. Ok. Diminuindo. A gente poder enxergar isso melhor. Então, olha aí. Aqui o que a gente tem? A página lá, olha só. Lembra desse diretório? Do Agile, ele estava lá entre aqueles diretórios que eu listei para vocês. Tá? E aqui o artigo que está dentro dessa revista eletrônica da Casa de Macunaíma. Tá? E a gente vai vir aqui, ó, full text, para a gente poder acessar todo o texto. Tá? E aí eles vão abrir para a gente aqui numa outra página o texto completo. Vai dar uma carregadinha. E aí, olha só, se você quisesse fazer uma busca por resumos, se na sua revisão de literatura você quiser fazer uma pesquisa sobre resumos, você conseguiria fazer com base nisso aqui. Quer ver? Olha só. Aqui você conseguiria enxergar direitinho, tá? Você teria o resumo do artigo. E aí quando a gente acessa o PDF dele, tá inteirinho aqui para você, a gente vai ver todo o texto que o autor publicou. Lembra qual era o meu escritor? Eu estabeleci aqui que o meu interesse era de fazer o quê? O meu interesse é de verificar um tópico que fale sobre educação ambiental. Ou seja, o título do tópico tem que ter o descritor de educação ambiental. Eu estabeleci isso como um critério. Isso é um critério válido. Você estabeleceu, anotou que essa é a sua busca, você quer entender sobre educação ambiental relacionada ao desenvolvimento sustentável, está válido, todo escritor está bem estabelecido. Ok? Então, vamos dar uma olhada agora dentro do texto para a gente procurar algum tópico que tenha dessa forma que eu estabeleci. Ó, o primeiro tópico aqui, ó, uma metodologia ecológica, modo de ser baseada no cuidado. Não é um tópico que eu estabeleci como padrão, tá? As considerações finais, vamos procurando. Olha aqui, ó. Educação ambiental e sustentabilidade em favor de ética, da alteridade intergeracional, tá? Ou seja, eu encontrei um tópico que tem aquilo que eu determinei que seria interessante para mim como escritor. Eu vou pegar esse tópico e eu vou fazer a análise desse tópico aqui e ver o que dá para ser filtrado. Tá? Muito importante dentro do tópico. Por exemplo, vamos ver que eu quero selecionar, eu vi bastante relevância nessa frase aqui que foi escrita pelo autor do artigo, pelo autor ou pela autora, que foi escrever esse artigo. Foi escrito pela Adria Tabita de Moraes e Damasceno. Ou seja, a Adria Damasceno escreveu esse parágrafo aqui, essa frase. Se eu quiser utilizar essa frase lá no meu referencial, eu vou ter que citar. Como isso é um texto de 2019, eu vou dizer Damasceno 2019 aponta aqui. Tá? Se eu for usar o texto inteiro na íntegra, conforme a autora estabeleceu, eu vou colocar Damasceno 2019, P.39, que é a página 39, igual tá aqui, ó, Jacobi, tá vendo? Aí seria Damasceno 2019, P.39, aponta aqui. A educação ambiental deve ser implementada sob a perspectiva de que não se restringe apenas aos problemas ambientais. É necessário que a questão ambiental seja ampliada, levando também em consideração os aspectos sociais, culturais e econômicos. Adicionalmente, você pode incluir esse texto aqui do Jacob. Se você vê relevância dele para a sua pesquisa, você pode incluir essa citação direta aqui do Jacob também. Aí você faria uma citação direta do Jacob. Não é interessante você fazer APOD, tá? APOD não é uma coisa que você deve fazer numa revisão. Se você tem como acessar aqui o texto direto do Jacob, acesse o texto direto do Jacob, tá? Você tem todas as referências utilizadas pela autora para elaborar o trabalho dela. Então, por exemplo, o Jacob está aqui, ó, Pedro Jacob, Educação e Meio Ambiente. Tá vendo? Você teria como acessar esse material, assim como ela teve, e aí você consegue pegar esse texto e fazer um trabalho também. Tá? Você foi filtrando de todos os artigos que você encontrou, aí você vai achar o resultado que você esperava. Tá bom? E aí, ó, juntou todo o seu material, aí a gente vai voltar para poder fazer a análise do restante do artigo, tá bom? Depois que você filtrou todos os artigos, levantou as informações de todos os artigos, aí vai ficar mais fácil o seu trabalho. Agora o que você vai ter que fazer? Vai ter só que organizar, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, seguindo dentro dos slides, como é que a gente faz isso tudo, tá bom? Então aqui a gente tem, pessoal, vamos ficar de olho. Opa.
Vou tirar da tela para vocês. Então, olha lá, o quinto passo, depois que a gente fez aquela busca dentro do portal de periódicos ou de outra base de dados que vocês preferirem, a gente vai buscar o corpo de trabalho. Ou seja, dentro dos artigos e identificar os elementos que são interessantes para os nossos critérios, tá bom? Eles têm que atender os nossos critérios, os critérios que a gente estabeleceu. Isso é fundamental. E, em seguida, a gente vai preparar a análise dos artigos, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, a sua revisão sistemática ela tem que ter uma estrutura bem estabelecida, tá? Então, inicialmente, a gente vai ter o título, tá? O que ele faz? Identifica o texto como uma revisão sistemática. Deixa claro que se trata de uma revisão sistemática. Quem for buscar o seu trabalho tem que saber que trata de uma revisão sistemática. Em seguida, a gente vai ver a estrutura da revisão. Ela apresenta a estrutura da revisão, como, por exemplo, ela vai incluir o histórico da pesquisa, os objetivos resumidos, a base de dados que foi utilizada, critérios de inclusão e exclusão que você seguiu, resumo dos métodos aplicados e os resultados obtidos, encerrando com a breve conclusão. Isso, pessoal, é o seu resumo. Tá? O resumo ele junta todas as informações da sua revisão sistemática de forma bem concisa. Tá? Você já produziu toda a sua revisão e aí você vai botar bem resumidamente. Vamos voltar lá no navegador. Você tinha visto lá comigo o que eles apresentam para a gente? Eles sempre trazem para a gente aqui dentro dos artigos a revisão. A revisão não, desculpa, o resumo. Então olha aqui, ó, isso aqui é um resumo. Tá? Ele diz basicamente do que o trabalho dele trata. E aí, com essa informação, você já sabe se esse artigo é ou não interessante para você. Então, ele te ajuda, fica mais claro para você definir se isso é bom ou não para você. Olha só, aqui dentro lá do portal de periódicos da CAPES, a gente tem o resumo do artigo. Então, você consegue enxergar claramente se isso tem ou não vinculação com aquilo que você está fazendo. Se for interessante para você, você vai incluir no seu trabalho. Tá? Você já consegue fazer um filtro a partir aqui do resumo do texto. Tudo bem? Voltando então aqui na nossa revisão, a gente tem o que, pessoal? A introdução. Você tem que incluir nela uma justificativa. O que é a sua justificativa? Sua justificativa é o que te motivou, tá? O que te fez ter interesse por trabalhar com essa temática. Tá? O que te incentivou a fazer isso? Então você tem que trabalhar sua justificativa. Em seguida, é muito importante também você falar dos seus objetivos. Tá? O que você pretende com esse estudo? Tá? Exatamente aquilo que você quer fazer. Os seus objetivos, você vai voltar para eles quando você for apresentar suas conclusões. Isso é uma coisa muito interessante. Nas nossas conclusões, a gente fala dos nossos objetivos. Como assim, professor? Muito simples. Você, quando começou o trabalho, você tinha uma coisa que te movia, algo que você queria descobrir. E aí, lá nas suas conclusões, você vai ter que dizer: eu comecei esse trabalho com um objetivo, eu queria alcançar alguma coisa. E eu percebi que eu consegui compreender, eu consegui identificar, eu consegui alcançar aquilo que eu propus lá no início do trabalho. Então, vai ser muito importante você definir bem o seu objetivo, para lá no final, quando você estiver concluindo o seu trabalho, depois de ter feito toda a análise, você poder dizer: consegui, alcancei o objetivo que eu tinha proposto. Legal? Então, olha só. Logo em seguida, de você estabelecer o seu objetivo, você vai dizer: eu quero compreender tal fenômeno, eu quero identificar tal fenômeno, você vai vir para os seus métodos. Tá? Primeira coisa, seu protocolo vai ter que estar muito bem estabelecido. E o que é um protocolo, pessoal? Protocolo é aquilo que você vai fazer, o seu passo a passo. Tá? Protocolo, cara, é tudo que você vai estar desenvolvendo na sua pesquisa. Então, se você estiver fazendo uma pesquisa e você quer identificar alguns elementos dentro dos artigos, você vai ter que ter definido o período, o ano, o idioma que você vai estar trabalhando, tudo aquilo que você estabeleceu como base, você vai ter que colocar aqui nos seus protocolos, tudo bem? Os critérios de elegibilidade e de exclusão, tudo aquilo que você colocou como regra. O artigo só vai entrar na minha revisão se ele tiver tal elemento. Tá? Eu quero falar sobre tripé da sustentabilidade. O artigo só pode entrar aqui na minha revisão se ele estiver falando sobre tripé da sustentabilidade. Se ele não fala, ele não é específico, ele não atende a minha demanda. Tá bom? Então você tem que determinar isso. Você vai apresentar aqui dentro dos seus métodos a base de dados que você está utilizando. Eu estou pesquisando portal de periódicos da CAPES. Tudo que tiver lá eu vou filtrar. Maravilha. Tá? Então você vai dizer qual é a base ou as bases, tá bom? Se você estiver usando mais de uma, eu pesquisei uma base de dados, ela não tinha muita informação. Tem outra. Sempre diz quando você fez a pesquisa, o período em que a pesquisa foi realizada. Por quê? Tem artigo que fica indisponível em determinada época. Então tem que estar claro, olha, naquela época em que eu pesquisei, o artigo estava disponível. Tá? O material que você produz hoje ele pode ser usado daqui a 10, 20 anos.
como vocês dentro da busca podem perceber. Tem artigos que estão disponíveis lá há 10, 15 anos. Tá? Em seguida, você vai fazer a seleção dos estudos, então você vai estabelecer como que você fez para selecionar esses estudos. Tá? O processo. Eu analisei pelo título, analisei pelo resumo. O que você fez para selecionar? Tá? O mais simples é fazer essa análise pelo resumo. Coloquei lá os descritores, os critérios de exclusão e selecionei com base nisso. Ou pelo resumo, analisei o resumo, ele parecia adequado e eu fiz essa seleção. Em seguida, você apresenta como foi a seleção dessas informações, foi concentrado em uma parte específica do artigo, por exemplo, na introdução ou na conclusão. Tem uma historinha bem interessante sobre isso. Uma vez eu fui fazer um trabalho de pesquisa e eu utilizei uma análise de todas as dissertações que tinham sido produzidas em um programa de mestrado. Mas eu não queria analisar todas as dissertações. Uma dissertação ela tem aí 200, 300, 400 páginas algumas vezes. Eu queria analisar as metodologias que estavam sendo utilizadas dentro daquele programa. Tá? Era uma disciplina que eu fazia de métodos qualitativos, e aí eu fui analisar todas as dissertações desenvolvidas no programa para ver os métodos mais utilizados de coleta de dados, método de pesquisa em si, se era mais qualitativo, mais quantitativo, se fazia análise dos dados, de que forma, enfim, eu analisei somente a metodologia. Então você pode estabelecer como critério analisar somente uma das partes do artigo. Você não tem obrigatoriedade nenhuma de analisar o artigo inteiro. Tá? Você estabeleceu isso claramente lá nos seus descritores, os critérios de inclusão e de exclusão, é perfeito. Você disse quais são os seus critérios. Você disse como é que você selecionou. Tá? Você apresentou isso claramente, está perfeito. Não tem o que se dizer, não tem o que se criticar. Tá? E sempre fale das limitações também. A gente sempre sabe que pode fazer melhor. E às vezes a gente faz o trabalho, a gente quer encontrar alguma coisa, mas a gente não consegue localizar. Tem alguns temas que são muito específicos, e se eu não consigo localizar, eu tenho que dizer isso. Olha, eu tentei encontrar, mas infelizmente eu não consegui. Algo que eu esperava encontrar nos artigos que eu não encontrei. Tá? Isso você pode dizer, tá bom? E a seguir você diz como você vai fazer análise dos dados. Tá? Eu separei eles por tópicos, eu coloquei um tópico X, um tópico Y, e diz como que você fez essa análise. Tá bom? Por fim, você vai fazer a apresentação dos dados. Aqui a gente já vai entrar nos resultados, que são a estruturação dos referenciais em si, tá? Dos seus tópicos em si. Tá? Então você apresenta em tópicos os resultados obtidos na busca dos artigos. Eu peguei 42 artigos, utilizei 20 desses 42 artigos, e desses 20 artigos, o que eu consegui encontrar foi isso. Tá bom? E aí você deixa bem claro que eu consegui encontrar isso dentro desse volume de artigos que eu trabalhei. Tá legal? Por fim, você apresenta suas conclusões, as principais observações de quem escreve acerca do que obteve de resultado com a pesquisa realizada. Não deve ser longa, mas bem claro e possivelmente indicar novas possibilidades de estudos. Tudo bem? Bom, para finalizar, deixar claro uma coisa para vocês. Nunca é fácil, tá bom? O trabalho é árduo, mas ele sempre gera bons frutos. Então pensa, idealiza, tenta, faça de novo, tá? Tem momentos que a gente faz e que não fica tão bom. A gente é muito crítico muitas vezes, a gente não é crítico, mas não desista, siga tentando. Deu errado de novo, faz de novo, tá? Uma pessoa que tenta andar de bicicleta não aprende de primeira, tem que cair uma vezinha ou outra. Continue fazendo, e aí uma hora você vai alcançar o sucesso, tá bom? Desistir é muito fácil, tá? Então assim,